Urgente, a Federação Russa está em crise. A catástrofe chegou até a Bashir. O inferno da gasolina fechou suas garras. Os russos estão em pânico. Drones ucranianos estão impactando drasticamente a situação. As refinarias estão pegando fogo. O nível dos estoques de combustível está no limite. Começou a missão O Encontre Gasolina. Isso é pura loucura. Imagens chocantes. Eventos inacreditáveis estão acontecendo neste exato momento no território inimigo. Os nossos estão finalizando o trabalho. Tempestade de fogo. Qual é o próximo alvo gordo? O próximo. Sobre isso, continue assistindo até o final. Olá, este é a Ucrânia Hoje. Eu sou Darina Altskalo. E eventos recentes. Algo realmente feroz está por vir. Uma avalanche de problemas está cobrindo a Federação Russa. O desastre se instalou no abrigo. Não adianta esconder. A crise de combustível em território inimigo está progredindo. De 13 a 19 de outubro, Bacheria foi adicionada ao mapa do déficit. A região de Yaroslavo, Tuva e Ulyanovsk. Agora, a falta de combustível já foi registrada em 35 regiões da Federação Russa. Uma semana atrás eram 31. A Sibéria, junto com as regiões vizinhas, de repente ficou em destaque no mapa. A situação lá se agravou drasticamente. Enquanto isso, a parte europeia da Rússia explodiu com notícias sobre o aumento insano dos preços e o caos nos postos de gasolina. As pessoas estão correndo em massa para estocar combustível. Este é o único posto em que paramos onde dá para abastecer e não tem fila. Aqueles que, mesmo em meio à crise, conseguiram encontrar pelo menos uma gota de gasolina, também não saíram ganhando. Por causa da má qualidade do combustível na Rússia, carros chineses estão quebrando. Várias dezenas de carros GL do ano 2025 na Rússia ficaram fora de funcionamento devido a falhas nos motores. Alguns motoristas perderam o controle do veículo bem enquanto estavam dirigindo. A GL Motors declarou que o motivo é o nível de oxidantes na gasolina russa, para o qual os modelos chineses não são adaptados. A realidade da vida na Rússia é quando as chamas ardem nas refinarias de petróleo, mas os caminhões-tanque com restos de combustível não conseguem chegar ao destino. Um deles já se envolveu em um acidente. Mas um problema atingiu a Rússia. Após o ataque de drones, a usina de processamento de gás de Orenburg suspendeu temporariamente o recebimento de gás do Cazaquistão. Em Orenburg, foi convocada uma comissão de situações de emergência. Segundo as autoridades oficiais de Orenburg, não há consequências graves. Simplesmente parou o funcionamento da usina de processamento de gás. Só isso. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia admitiu. Foi obra deles. Os drones fizeram um trabalho excelente. A usina de processamento de gás de Orenburg é um dos maiores complexos de processamento de gás da Rússia e é capaz de processar até 45 bilhões de metros cúbicos de gás natural e 6,2 milhões de toneladas de condensado de gás por ano. Segundo informações preliminares, uma das unidades de processamento e purificação de gás foi atingida. O ataque de vingança dos nossos também não poupou a refinaria de petróleo de Novokuybyshev, na região de Samara, na Rússia. O orgulho de Putin foi para o esquecimento e, ao que tudo indica, para sempre. Os drones atacaram sem piedade. O poder do Kremlin desmoronou diante dos olhos de toda a Rússia. Vocês precisam ver essas imagens. E ainda for. Lixo. O nosso tirou a sorte grande. Crise em território inimigo. Para o todo. A planta produz mais de 20 tipos de produtos comerciais e o volume anual de processamento primário é de 4,9 milhões de toneladas. Segundo informações preliminares, uma unidade primária de refino de petróleo foi atingida. Os russos estão filmando vídeos de despedida e postando tudo instantaneamente nas redes sociais. Tem um garotinho ali e é isso. Dimusk. Ai, Dimusk.
Não adianta esconder isso com urgência. Agora, a febre do combustível na Rússia está oficialmente ganhando força terrível. A cúpula do Kremlin está em pânico, pois não há saída. Putin tenta rapidamente bolar algum plano, mas o caos só aumenta. Isso é algo que você precisa ver. O inimigo está perdido, as forças armadas da Ucrânia aproveitam os momentos certos e não têm piedade do adversário. Será que a Rússia vai conseguir se reerguer? Isso você vai saber em instantes. Um anti-recorde absoluto de Putin. Os carros na Rússia estão deixando de ser um meio de transporte e virando um artigo de luxo. Afinal, está cada vez mais difícil para os russos abastecerem seus cavalos de ferro. Apesar do fato de Ucrânia extrair uma quantidade incontável de petróleo, o país enfrenta escassez de gasolina e diesel. Por mais engraçado que pareça, em um país onde era um posto de gasolina e um apêndice de matérias-primas da China, uma economia baseada em dutos, e agora nem consegue garantir para sua própria população e seus próprios negócios o fornecimento desse mesmo petróleo e derivados. O principal responsável pela catastrófica escassez de combustível do outro lado da fronteira foram as forças armadas da Ucrânia e seus ataques de alta precisão à infraestrutura de refino de petróleo dos ocupantes. Assim, no final de setembro, as refinarias de petróleo em toda a Rússia estavam com pelo menos 38% de sua capacidade parada de processamento primário de petróleo, ou 338 mil toneladas por dia. Para o antigo país dos postos de gasolina, este é um colapso colossal do mercado. Ultimamente, a escassez de combustível tem sido seriamente sentida até mesmo na linha de frente. Em postos de gasolina russos comuns, você não encontrará gasolina 95 na maioria das regiões em um dia como Kazan. Em algumas bombas de combustível, começaram às vezes a limitar a quantidade de combustível vendida por pessoa, ou seja, em alguns lugares até 20 litros, em outros até 30 litros, começaram a restringir as vendas. E em outros postos, em algumas regiões da Rússia, às vezes até suspendiam completamente a venda de diferentes tipos de combustível. Ou seja, em alguns lugares não havia gasolina 92 disponível, em outros não tinha 95 e assim por diante. Ao mesmo tempo, nos pequenos postos independentes e privados, que não fazem parte das chamadas companhias petrolíferas verticalmente integradas, houve um aumento acentuado no preço do combustível. A situação recente no país só agravou isso. Junto com a escassez nos postos, vieram também os preços nas alturas. Neste verão, a gasolina e o diesel aumentaram de preço na Rússia em bons 15 a 20%. E a partir do outono, os preços nos painéis dos postos do outro lado da fronteira mudam quase todos os dias, subindo 1 ou 2 rublos no valor do combustível a cada vez. Mas mesmo esse aumento não consegue cobrir os custos das refinarias russas, que agora operam sob os ataques constantes e implacáveis de drones, lançados pelas forças armadas da Ucrânia, têm sido uma preocupação crescente e uma ameaça persistente, causando danos significativos e interrupções contínuas em várias regiões. Para os negociantes de petróleo russos, a situação é ainda pior nos mercados externos do que no mercado interno. Se antes o Estado compensava a diferença de preços por meio da exportação, obrigado. Hoje em dia, quase ninguém compra petróleo russo na Europa. Portanto, não dá mais para esperar gasolina barata dentro da própria Rússia. A situação com o combustível está muito ruim, a crise só vai piorar. Por conta disso, as petrolíferas não conseguem lucrar nos mercados externos, porque o rublo está desvalorizando e os preços do petróleo estão caindo. O petróleo russo é negociado por 55 a 57 dólares o barril, considerando descontos e abatimentos do Grunto. Os petroleiros pedem ajuda ao governo, redução de impostos, NDPI, taxas de exportação e impostos especiais de consumo. Os proprietários não conseguem isso no orçamento. A economia russa não tem com que tapar esse buraco. Como resultado, o Kremlin não teve ideia melhor do que anunciar o início da importação de combustível para o país e, ao mesmo tempo, interromper qualquer exportação de gasolina e diesel da Rússia. Ou seja, eles decidiram importar gasolina. Pois é, o Putin dizia que a Rússia não seria um posto de gasolina, um país posto de gasolina. Eu acho que isso é o fim. É importante destacar que agora a Rússia vai comprar gasolina.
Como não lembrar do Churchill, que dizia que quando a URSS começasse a comprar trigo, aí sim ela teria chegado ao fim. Então, mais ou menos, quando a Rússia de Putin começar a comprar gasolina, em algum tempo ela vai acabar, assim como um dia acabou a URSS. Ajudar a Rússia a chegar ao fim é um ato. E o governo da Ucrânia está se dedicando ativamente a isso. Paralelamente aos ataques de drones às refinarias, Kiev está atingindo duramente a economia de Putin também no nível diplomático. Se a Ucrânia sincronizar sua estratégia para reduzir a base de recursos da Rússia junto com os aliados, junto com a Europa, com os Estados Unidos, com o Japão e assim por diante, as sanções serão rapidamente definidas. E até mesmo a Coreia do Norte e Singapura simplesmente vão ficar com medo. Fornecer gasolina para a Rússia, para não cair sob sanções. Nessa situação sem saída, o Kremlin se agarra à última esperança. Ignorando todas as normas ambientais, o governo praticamente legalizou o contrabando. Na esperança de que pelo menos isso abasteça o mercado russo de gasolina. No entanto, tal decisão, garantem os analistas, ao contrário, vai cravar o último prego no caixão do refino de petróleo na Rússia. As autoridades decidiram combater a escassez de gasolina com métodos que sufocam e danificam os motores dos carros. O vice-primeiro-ministro Novak propôs, por 6 meses, trazer de volta um aditivo especial à gasolina, que já havia sido proibido em 2016. Com a ajuda dele, querem aumentar a produção de gasolina, mas tem um detalhe. Esse aditivo tem um impacto negativo no meio ambiente, prejudica o estado do carro e aumenta a concentração de óxidos de nitrogênio nos gases de escape, que acabam se depositando no ar a uma altura de 60 centímetros do chão. É perigoso para as pessoas inalarem esses vapores. Entre os sintomas de intoxicação estão reações lentas, sufocamento e o arrochamento das mãos e orelhas. Além disso, um surrogato desse tipo, feito com aditivos tóxicos, transforma o motor em sucata instantaneamente. Em apenas meio ano rodando com esse tipo de combustível, o carro vai ficar inutilizável, assim como todo o transporte público russo. Aí, sem gasolina e diesel de qualidade, todo esse país de milhões de pessoas vai ser obrigado a mudar de meio de transporte para as boas e velhas carroças. Como dizem, desgraça pouca é bobagem. Os aviões da Rússia estão caindo um atrás do outro. O céu russo está em chamas. A vergonha nas decolagens está virando verdadeiros acidentes infernais. Especialistas estão soando o alarme. Os equipamentos estão desgastados e os pilotos não têm como evitar as tragédias. O fim da aviação russa já começou. Os detalhes sobre o que espera a Rússia a seguir, você confere na reportagem em instantes. Com as próprias mãos, os russos destruíram mais um caça. Na Rússia, um caça MiG-31 caiu. O acidente aconteceu na região de Lipetsk. A tripulação conseguiu se ejetar a tempo. Parece que agora a Rússia tem uma nova tradição. Os MiG-S decolam só para depois caírem de forma espetacular. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou a informação, mas a causa do acidente. Claro, é importante ressaltar que essa informação específica não foi divulgada publicamente até o momento. Portanto, não temos acesso a detalhes adicionais sobre o assunto, o que impede uma análise mais aprofundada da situação em questão. E é por isso que a taxa de acidentes da aviação russa é tão alta. O mais curioso é que este já é o 4º avião militar que caiu desde o início do ano. O primeiro foi um Su-25. Um mês depois, em abril, um bombardeiro Tu-22M3 também caiu em Irkutsk. E o mesmo destino teve o terceiro caça Su-34 destruído só este ano. O motivo é banal. O trem de pouso não saiu, enquanto o navegador tentava reanimar o suporte. O tempo passava. Ele se ejetou, mas, como dizem, acabou aterrissando mal. Mesmo sem a ajuda da Ucrânia, os russos conseguem destruir a si mesmos e seu próprio equipamento com sucesso. Mas qual é a razão de tantas catástrofes? A questão é complexa. A pressão dos países ocidentais
principalmente dos Estados Unidos e da União Europeia, por meio de pacotes de sanções, impede que o lado russo forneça totalmente peças de reposição para as forças aeroespaciais da Rússia. Reforço mais uma vez, esse problema também existe na aviação civil. Porque, até agora, todas as tentativas de implementar programas de chamada substituição de importações fracassaram de fato. Mas espere aí. O vovô do Kremlin tem certeza de que com a aviação de combate na Rússia está tudo ótimo, até. Sim, há tempo suficiente para compartilhar esta importante informação com todos os seus amigos e familiares, para que eles também possam se beneficiar. Nós não só atendemos completamente às necessidades das Forças Armadas russas hoje, como também exportamos o equipamento necessário. Ela está em grande demanda. No momento, é preciso destacar que a Rússia perdeu significativamente suas posições justamente pela impossibilidade de ampliar a produção de armamentos mais modernos e de outros itens do catálogo para as necessidades de parceiros estrangeiros. É importante notar que, neste momento, os chamados contratos indianos estão sob risco de colapso. Bom, será que pelo menos a aviação civil na Rússia está melhor? Hoje te oferecem caixões voadores e amanhã nem isso vai ter. Pelo menos 4 milhões de pessoas, de uma hora para outra, perdem a possibilidade de receber atendimento médico. Carga vitalmente necessária. Ou passar o verão na beira de um mar quente. Mas, ao que parece, não. A Rússia tem cada vez menos aviões civis em condições de uso. E até 2030, o país corre o risco de perder metade de sua frota aérea. Sem componentes estrangeiros, a aviação literalmente está se afogando. As sanções cortaram a Rússia da Boeing, Airbus e dos serviços. E os próprios motores e eletrônicos ainda ficaram só no papel. Isso não é apenas um fracasso isolado. Isso é o diagnóstico de toda a economia russa. Isso também diz respeito aos gastos. No próximo ano, o orçamento para a produção e reparo de aviões será reduzido pela metade. O país está praticamente em declínio e perdendo posições de liderança no mercado mundial de construção aeronáutica. Além disso, a Federação Russa, neste momento, nem sequer é capaz de essa falta de equipamentos de aviação nos mercados internos. Prometeram até o final de 2025, mas, infelizmente, erraram nos cálculos. Na Rússia, mais uma vez perderam o prazo de certificação do novo avião Il-114. E o motivo do atraso, por mais estranho que pareça, é a falta de componentes, recursos e tecnologias. Como você avalia a situação que está se desenrolando na Rússia? Escreva sua opinião nos comentários, deixe seu like no vídeo e fique por dentro das principais notícias. Já somos mais de 470 mil inscritos com você. Vem mais por aí. Até a próxima!